Queridos, a semana passada nós começamos a falar sobre este assunto chamado credibilidade. E nós paramos exatamente nesta parte, que eu vou apenas fazer uma retrospectiva com você. O tema de hoje é credibilidade, questão de princípios. Nós falamos a semana passada que, após a regeneração pelo Espírito Santo, o homem experimenta uma profunda transformação. A ideia de regeneração qual é? Eu caio, quebro os meus ossos, e ele fica totalmente fora do normal. O médico vai lá, dentro do possível, pega, faz uma cirurgia, põe o que ele tiver que fazer, enfim, ele reintegra, dá um jeito, e com o passar do tempo, os ossos ou o osso vai se regenerando. Esta é a ideia de regeneração. Quando a Bíblia fala mente regenerada, ela está falando de uma postura de alguém que foi reconstruído, reorganizado, e nós não fomos projetados, não fomos feitos por Deus para sermos obra do pecado. Quando que entrou o pecado no mundo? Vamos lá? Entrou lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva falham, mas não foi propósito de Deus. Dali para frente, nós somos afastados da comunhão. Qual é a maneira que nós somos reintegrados ao Senhor? Através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora, o homem velho, o homem sem Jesus, o homem que não é regenerado, como que esse homem é? Ele é um homem com um caráter mau, ímpio, violento, maldoso, sem temor. Mas o homem que tem um caráter transformado, que passa pela regeneração, o exemplo clássico, ele roubava, não rouba mais, ele matava, não mata mais, ele mentia, não mente mais. Por quê? Porque a partir do momento que ele recebe a Cristo, ele tem uma mente transformada. Amém até aí? Amém. Vamos lá. O cristão verdadeiro possui um caráter transformado. Eu não sei se todos aqui já tiveram acesso a alguns exemplos, do tipo, você conheceu alguém que era bandido, que era um mau caráter, que passava a noite em jogatina e etc. Aceitou Jesus, ninguém conhece ele mais. Agora a vida dele é outra vida. Ele tem uma mente para o Espírito. Ele não é mais dado às obras da carne. Quando nós não somos regenerados, nós temos prazer em viver na carne. Pouco nos interessa em relação à palavra, ao Espírito Santo, aquilo que vivemos. Nós, quando regenerado, não sentimos mais prazer nas obras da carne. Um exemplo, o sujeito era briguento toda a vida. Ninguém podia olhar para ele na rua que ele batia, discutia. A partir do momento em que ele aceita Cristo, que ele transforma a sua vida, ele não é mais com aquela mente, mas ele dá uma escapada. Um belo dia, acontece uma discussão no trânsito, e ele desce do carro, pega a chave de roda e vai brigar. E até briga. Só que um minuto depois, aquela sensação que ele tinha antes de sou macho, bato, quebro, vem sobre ele um arrependimento, uma tristeza, uma vergonha do que ele fez. Por quê? Porque ele não mais sente prazer nas obras da carne. Ele agora é uma mente transformada. Nós não estamos livres de falhar, de errar, mas nós não podemos triunfar na carne. Então, eu ouvia muito isso, graças a Deus hoje, pelo menos isso a geração não me fala. Eu ouvia crentes dizendo assim, eu sou convertido, mas o meu braço não é. Poxa, mas então não existe esse negócio. Ou é convertido ou não é convertido. Então, antes, tanto faz ele brigar em casa, pegar, sair e voltar para casa 2, 3 dias depois. Era assim que ele vivia. É assim que ela vivia. Mas agora não. Agora ele aceitou Jesus. Digamos que esteja nos primeiros passos. Ou digamos que ele já seja um cristão por alguns anos. Ele tem uma briga em casa. E nessa briga, ele se ira, ou ela se ira. E apesar dos fatos, dá uma tristeza no coração dele por aquilo que aconteceu. Porque antes ele não vivia assim. Antes pouco lhe importava o que os vizinhos falavam,
o que a esposa ou o marido pensasse, o que os filhos viessem a pensar. Isto é o processo da regeneração. É alguém que não vive mais na carne. Quando uma pessoa está na carne, ela se entrega às concupiscências. Não faz diferença mais. Mata, rouba, estupra, bebe, adultera, mente, engana, é corrupto. É a carne. Nós sofremos um rótulo no Brasil de que aqui tudo se dá jeito. Infelizmente, por causa desta expressão satânica, demoníaca, estamos tendo grandes dificuldades de mudar a cultura da nação. Porque não foram poucos aqueles que se intitularam cristãos, que nós vimos nas rádios, TV e jornais, sendo presos, aceitando suborno. Uma mente depravada, mente corrupta, mente falível. Aquele que tem o caráter cristão, Colossenses capítulo 3, versículo 9, versículo 10, e diz exatamente assim: porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Até aí? Paramos aqui a semana passada. Então vamos lá. Antes, o Dudu era um briguento, respondão, levantava, não arrumava a sua cama, chutava a porta e não estudava. O Dudu aceitou Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aí, Deus está falando. A família olha para o Dudu e fala assim: ué, o que aconteceu com esse menino? Hoje ele levantou, não precisou mandar arrumar a cama, escovou os dentes, não fez xixi fora da privada, pegou a cuequinha que ele jogava lá e agora está colocando o cesto e tal, e etc. O menino mudou. Alguém chama a atenção dele, ele: sim senhora, sim senhor. Falou: ué, o que aconteceu? O Dudu está explodindo por dentro, vontade de... Mas ele aprendeu que quem precisa controlar ele é o Espírito Santo, não o espírito de porco. Paulo escreve dizendo o seguinte: que nós já nos despimos do velho homem. Antes eu fazia o que dava na telha. Antes eu deitava, aprontava. Antes eu arrebentava, bebia, fumava. Eu falo essas coisas, irmãos, para ficar mais fácil de você entender. A nossa natureza. Hoje não. Hoje a gente tem coragem de alguém nos chamar e dizer assim: ei, vamos lá em tal lugar, porque lugar que ele ia, digamos um prostíbulo, boteco, ficar bebendo até tarde, aprontando. Ele fala: olha, desculpa, mas eu não faço mais parte. Ah, você não é mais homem, cara? Não, eu sou, continuo. Sou tão homem a ponto de controlar-me e dizer que eu não vou. Porque ele se despiu do velho homem. Eu olho para a Bíblia e eu vejo alguns exemplos de jovens que, apesar da tenra idade, souberam dizer: eu não quero comer desses manjares. Um deles todo mundo conhece aqui, Daniel. Ele teve que tomar uma posição. Ele escolheu, quero ou não quero. Então essa questão de credibilidade, irmãos, imagine alguém que não era perfeito, que não tinha crédito com a sociedade, com a rua, na empresa, e ele agora tem outra maneira de falar. O chefe, quando falava com ele, não mandava embora, porque se mandasse embora, ele falou: se mandar embora, eu pego na rua, eu mato ele. Hoje não, o cara chama atenção, o cara equilibrado. Despir-se do velho homem. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, e vamos ler o texto base para caminharmos então esta noite. Verso 1, ganhando tempo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas,
não caluniadoras, não dadas ao muito vinho, mestras do bem. 4, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, fala Deus, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Só um detalhe aqui do que eu disse a semana passada. Perceba que no que se aplica às mulheres, mas vai pegar também nos homens, a serem castas, reservadas, não expostas, não levianas, boas donas de casa. Só falta agora vir a turma e dizer que esse donas de casa da Bíblia tem que ser retirado, porque é assim que está agora. Continua, sujeitas a seus maridos. Não, aqui sujeitas não significa trouxa, boba, vítima. É sujeita a andar junto, respeitando, tendo equilíbrio, entendendo o cabeça do lar, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Aí eu queria entender uma coisa aqui. O que você entende por moderação? O que você entende? Não é equilibrado, dosado, sensato? Amém? Qual é o contrário de moderado? Ninguém põe freio. Faço o que quero. Ninguém manda em mim. A moderação que Paulo escreve também em Timóteo, quando ele fala que Deus nos deu espírito de moderação, significa que nem tudo eu aplico para a minha vida. Nem tudo o que é aí fora pode na minha vida. E ele continua: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção. Incorrupção. Eu não vou cair para a esquerda nem para a direita, porque esse cara aqui é o coluna da igreja financeira. Eu não vou tendenciar para esse lado, porque esse aqui é meu queridinho, minha querida. Incorrupção. Gravidade. Ou seja, o que está certo, está certo. O que está errado, está errado. 2, sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível. Irmãos, de verdade, às vezes, eu que venho de uma vida secular, todos conhecem, tem hora que para você entender com quem você está lidando, você tem que entrar no dialeto do cara. Mas tem hora que dentro da nossa existência, em relação à igreja, já não dá mais para distinguir a linguagem de cristão e não cristão. Aí as pessoas se esquecem, é uma linguagem sã e irrepreensível. Poxa, irmão, como é que a gente vai ser cristão se a cada 2, 3 palavras sai? Para que o adversário, tudo isso fecha no seguinte pensamento de Paulo: para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Está escrito isso na sua Bíblia? Está escrito na sua Bíblia? Vamos ler junto então, o verso de número 8, eu vou contar até 3, nós vamos ler junto. 1, 2, 3. Linguagem sã, mais alto. Então fica muito claro e evidente que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha e que o diabo também nos assiste. E que está escrito que ele se envergonhe. Então, por mais que o meu sangue se esquente, e eu preciso controlar isso na minha vida. Eu preciso. Porque tem hora que a tampa da panela quer explodir e falar: hoje o dicionário vai abrir. Não posso fazer isso não, irmão. As pessoas me conhecem lá na vizinhança onde eu moro.
pastor Kleber. Tem pessoas que não são cristãs e andaram pedindo solicitação para seguir nas redes sociais. Tem pessoas que eu não conheço onde eu moro, mas elas me conhecem. E esses dias eu falei para a Fernanda, eu vou tomar essa decisão, porque daqui para frente, se eu não tomar cuidado, Satanás entra nesse negócio. Eu falei, eu vou preferir perder para ter um basta. Porque se eu continuar, pode ser que falhe. Como é que eu posso subir nesse altar aqui? Como é que esse menino pode estar aqui ajudando quando as pessoas que nos conhecem falam assim, dá licença, rapaz, esse cara não é crente nem aqui nem na China. Mas pior do que isso é a condição de Satanás se alegrar com o que eu sou, com o que eu faço. Como o assunto é credibilidade, e essa noite nós estamos falando sobre princípios, credibilidade é também denominada de boa reputação. Algumas atitudes comportamentais as quais formam a credibilidade. Então, quando eu digo Fernanda tem uma boa reputação, quando eu digo Heitor tem uma boa reputação, eu estou dizendo que ele é uma pessoa de credibilidade. Mas quando você contrata um profissional e alguém pergunta assim, fulano, ele é bom no que ele faz, você fala, só nessa expressão, veja bem, pronto, já deixou claro que não é. Agora, veja, o que é uma boa reputação? Eu preciso de alguém para fazer o serviço de carpintaria, um armário lá em casa. Você conhece alguém? Conheço. Quem? Fulano de tal. Deus nos ajude, né? Porque quem passa por isso aí sabe que treva que é. Não é? A gente é provado. Fulano, posso deixar o meu carro na oficina dele, que ele cumpre o que ele fala? Todos sabem do acidente que aconteceu comigo e Fernando ano passado aqui na rodovia Carvalho Pinto. Quase morremos. Nosso carro foi para uma oficina, a qual a seguradora encaminhou. Saldo da operação, melhor coisa que nós fizemos, porque sem chance. Nunca mais eu levo o carro naquela oficina enquanto aqueles que estão gestores de lá vão lá. Porque o que eles fizeram no meu carro, eu tive que abrir mão e perder 12 mil reais na hora de vender o carro. De tão serviço ruim, péssimo. Se alguém me pergunta, você consertou o carro em tal lugar, foi bom? Se eu falar que foi, eu estou mentindo. E falar a verdade não significa que você está contribuindo para denegrir a pessoa. Boa reputação. As pessoas às vezes me dizem assim, ligaram para mim esses dias e perguntaram, você conhece fulano? Eu disse, conheço. O que você fala sobre ele? Eu falei, o que você quer saber? Porque fofoqueiro eu não sou. Não posso convidá-lo para pregar? Eu disse, pode. Você referenda? Referendo. Acabou. Mas já aconteceu outra situação. Kleber, eu estou com uma situação aqui. O que você me fala sobre fulano? Pergunta difícil. O que você quer saber? Você levaria ele... Não levaria. Não levaria. Não faço. Quais são os critérios que nos fazem formar em credibilidade ou não? Primeiro, honestidade. Pessoas que não são honestas, sem credibilidade. Segundo, obediência. Pessoas desobedientes, sem credibilidade. Terceiro, transparência. Não tem nada escuso, não tem nada pelos cantos, não tem nada com meia letras, não tem nada. Quarto, lealdade. Pessoas que são... Você pode falar, não, cara, esse cara é leal. Quinto, ética. Quero aplicar aqui, para você entender, o que Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por causa do Evangelho, Paulo disse: eu sofro, padeço, mas eu não vou expor. Uma pessoa de credibilidade, antes dela fazer, ela pensa no que vai acontecer, nas consequências.
Sexto, pontualidade. É outro critério que caracteriza uma pessoa com credibilidade. Sexto, competência. Esses critérios, eles trazem, dentro disso que eu disse aos irmãos, uma condição de dizer que uma pessoa é de crível positivo. O que é uma pessoa de credibilidade? É aquela que se pode confiar, é aquela pessoa que se pode crer, é aquela pessoa que quando ela fala, pode acreditar no que ela está falando. Ela é uma pessoa que ela tem sinônimo de acreditável. Então, se o Eduardo chega para mim e diz assim: pastor, eu não poderei ir no culto tal dia, porque eu vou ter uma prova na escola, e vai ter um grupo, e marcar essa reunião bem nesse horário. Se o Eduardo, um cristão, está falando isso com o seu pastor, se ele está falando isso com o líder, com a pastora dele, se está falando isso com o diácono da igreja, com o líder, esse menino não tem conversa. É certo o que ele está falando. Só que muitas das vezes, irmãos, nós vamos vivendo em sociedade, nessa terra, e nós vamos percebendo que dizer ser e ser tem um distanciamento. Honestidade, pontualidade, pessoa que tem simplesmente na sua vida a condição de ser leal, questão da pessoa ser ética. E isso, todos nós sabemos que hoje em dia, no nosso Brasil, infelizmente estamos lutando para que isso venha fazer parte do povo brasileiro. Porque o que nós estamos assistindo é quanto pior, melhor. Quanto mais ladrão, melhor. Quanto mais promíscuo, melhor. Credibilidade tem a ver com esses critérios que eu disse aos irmãos. Quais os sinônimos de credibilidade? Confiabilidade, fiabilidade, crédito, certeza, segurança, insuspeição, fidedignidade, que significa uma pessoa autêntica, uma pessoa sincera. Pense, irmãos, você não poder sair de casa, deixar a sua carteira sobre um armário, porque você corre um grande risco de chegar e o dinheiro que estava na sua carteira não está lá. Pense em alguém que esquece 5, 10, 50 reais ali na mídia, esquece alguma coisa aqui e só nós tivemos e de repente sumiu. Como é gostoso essa sensação de que você, por exemplo, pegou um carona com alguém conhecido, deixou a carteira cair e alguém fala: poxa, caiu no carro de fulano, tem certeza, não tem problema. Mas quantas das vezes nós assistimos uma outra situação por agentes, não só não cristãos ou cristãos, que deveriam de dar o exemplo, que deveriam de ser aquelas pessoas acima de qualquer suspeita, e se descobre depois através de imagem, se descobre através de uma investigação de uma sindicância, que quem furtou as coisas que estavam para ser entregues para o legítimo dono, foi quem as apreendeu, foi quem não deveria fazer. Imagine, por exemplo, você, eu, delegarmos a você, ou você delega a mim uma certa situação, e eu de olhos fechados. Quer ver uma coisa, exemplo muito claro? Aqui trabalhamos com a tesouraria. São sempre em duas, mas é possível que uma delas, um deles não estejam. Se você me perguntar: pastor, como foi? O que elas falaram eu vou acreditar. Isso é confiança. Quando eu digo isso aqui foi feito, se elas falam foi, irmãos, eu sempre parto da seguinte premissa: quando eu olho para Jacira, olho para Cleomara, olho para Priscila, olho para outro, olho para mim, eu falo: bom, você está me dizendo, se você está mentindo, não traia. Porque confiança, credibilidade, a gente não acha ali no bar da esquina, é com o passar do tempo. A credibilidade é a atitude que leva o cristão a ser reconhecido como uma pessoa íntegra, cujos princípios não são corrompidos por más obras. 1 Timóteo 4:3 diz assim: ninguém
consegue se firmar mediante a impiedade. E não se pode desarraigar o justo, por mais que o mundão esteja vivendo os seus padrões, por mais que alguém queira dizer, não, houve falha aqui no processo, houve isso, aquilo, houve aquilo lá, nós sabemos que diante da impiedade não há subsistência. Diante da impiedade não há como ter crédito. Então, entenda por impiedade tudo aquilo que foge daquilo que caracteriza uma pessoa de crédito. Então veja, o que a Bíblia diz, Paulo escrevendo: ninguém consegue se firmar mediante a impiedade. Irmãos, qual é o crédito que um pastor tem? Qual é o crédito que uma denominação tem, se ele vive margiando nas suas condutas de impiedade? Qual é o crédito que uma mulher de Deus, ela pode ter no seu bairro, na sua vizinhança? Nós aqui, nós temos alguns de nós, alguns parentes da igreja, cristãos e outros de outra denominação. Parem para pensar como nós somos avaliados por alguns quando olham para nós e nos vê agindo com comportamentos de impiedade. E não vem aqui entender impiedade como matar, dar soco, não. Condutas de quem não é justo, não vive na justiça de Deus. Não estou falando de honestidade de dar um troco errado, mas são comportamentos que divergem da palavra de Deus. E o que nós temos para pensar, o que Paulo também nos orienta sobre isso, é que nós, e quando ele fala com Timóteo, aplica-se a nós, que nós precisamos ter nossa fé baseada em princípios. O que é princípio? Pode ser entendido como valores mais caros e inarredáveis de determinada pessoa. O que é um princípio, por exemplo, de fidelidade conjugal? Eu não abro mão desse conceito na minha vida, porque antes de amar Fernanda, eu amo a Deus. Eu não negocio esses princípios. É possível que o senhor Giovanni viaje bastante para fora do estado, que ele fique em hotéis, em pousadas, a sua esposa não está lá. Mas os critérios de base que devem estar inseridos no coração do Giovanni são os princípios de fidelidade, coisas que não abrem mão. Então eu não estou perto de vocês, vocês não estão perto de mim, e eu vou para uma festa. Esse ano eu não sei se isso vai acontecer ainda, mas todos nós antes da pandemia tínhamos essa ideia clara do que eram as festas de fim de ano em algumas empresas. Tudo bem ou não? Quantos de nós assistimos alguns crentes na boquinha da garrafa? Está indo, Cleomar? O negócio é feio. Quantos não ganharam o concurso da mais pitula da empresa? A dançarina do cão perdeu para a dançarina da igreja. De tanto que ela foi, desceu, levantou e etc. Pastor não está aqui, Dudu não está aqui, agora vale tudo. Não vale tudo não, não é como diz a música do cara que já morreu, vale tudo, vale não, irmão, não vale não. Por isso que Paulo diz que nós podemos, mas não devemos. Quando diz que podemos, significa que é fazer, você faça. Se alguma coisa a gente vai fazer, vai escandalizar, lembre-se, você precisa ter credibilidade. Vai pregar Jesus para alguém amanhã e falar: você vai pregar Jesus para mim? Você? Quanto tempo você aceitou Jesus? Eu estou com Jesus há 5 anos. Cara, a gente sentou para cheirar semana passada. Nós tomamos uma nota semana passada. Ei, cara, nós saímos com aquela menina aquele dia, você estava junto. Princípios que são de valores que não se pode arredar. Quando se diz fulano é uma pessoa de princípio, significa que determinada pessoa possui atributos morais e éticos que pautam a sua conduta como ser humano. Então vamos lá. Alguém diz assim, digamos que eu tenho um vendedor aqui na igreja, que representa uma empresa, e é ele quem faz o setor de compras da empresa dele. Como é que funciona nessa história nossa de Brasil? Funciona assim: você fecha comigo, eu ponho tanto e você ganha tanto por fora.
Amém ou não? É assim que a gente conhece uma história? Sim, é assim que a gente conhece história. Eu conheci histórias de pessoas que foram parar em inquéritos policiais, porque no final do ano, algumas empresas davam um carro ou uma moto zero, só porque aquele cara, comprador de uma grande empresa, não abria espaço para nenhuma outra, e não era qualidade que estava em jogo, era interesse pessoal. Então significa, meus irmãos, que uma pessoa de crédito, uma pessoa de princípios, é a pessoa que tem atributos morais e éticos que pautam ela. Ela vai pagar um preço. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quem aqui entende o que eu estou falando, que por você ter os seus princípios, você talvez vai pagar um preço por eles? Alguém aqui já, sem entrar em detalhes, já pagou esse preço? Pagou esse preço? É mais ou menos assim. Aqui é assim. Se você quer crescer nessa empresa, tem que sair com o cara. Tem que sair com a chefe. Aqui funciona assim. Você vai lá e dá um presente, põe um valor a mais na nota, para que o camarada faça uma festa lá na casa dele. O filho dele está fazendo 15 anos. E a gente tem que botar um negócio por fora, uma gordura, para poder fazer assim. Olha, uma empresa que presta serviço, seja infinitas as áreas, alguém diz assim: eu fecho o contrato com você, mas eu quero que você dê um jeito e me pague R$2.000 todo mês por fora, porque eu sou o presidente, eu sou o síndico, eu sou o gestor. O que significa esse conceito que nós estamos tratando aqui de pessoas de princípio? É aquilo que pauta a vida dela. Mas e se esses valores baterem na porta da sua empresa, do tipo assim: se você não fizer, você é mandado embora? Como eu já vi, e às vezes alguém me procura e fala: pastor, o que eu faço? Eu digo: sai de lá o mais rápido possível, porque vai acontecer uma hora dessas, que alguém vai colocar você no meio do pacote. Irmão, deixa eu te dar uma letra aqui. Cuidado com o que você anda assinando em nome de ordem do gerente, do presidente, do diretor, porque na hora que a porca torcer o rabo, vai estourar, sabe nas costas de quem? É do crente. Olha aí, eu estava confiando nesse cara, era nele que eu confiava, era ele que assinava. Eu não sou técnico nisso. Como é que eu não sou técnico químico, eu não sou especialista nisso, ele que fez. Por isso, irmãos, a vida de uma pessoa de princípio é alguma coisa que a pessoa tem mais ou menos assim: eu sigo essa linha, perfeito? É isso aqui. Gostou, gostou. Não gostou, não gostou. Se você não fizer assim, você não serve para a nossa empresa. Bom, a Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé, então poderoso é Deus para nos sustentar. Amém ou não amém? Deus precisa ser glorificado na nossa vida. Repete comigo: Deus, mais forte, vai. Deus precisa ser glorificado na minha vida. Na hora que a gente canta aqui em cima, a gente samba, dança, pula, canta, maravilha. Mas ali fora a gente fala: pastor, tem que entender. Se eu não fizer isso, eu vou ser mandado embora. E a tua fé? E os teus valores que está escrito? Essa pessoa de princípios, ela trabalha dentro desse critério e dela ela não se move. 1 Timóteo 4,12 diz assim: ninguém o despreze, Timóteo, pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Está dando para ler aí no monitor? Então vamos juntos, 1, 2, 3. Ninguém precisa explicar, irmãos? Então, Heitor, eu sempre falo para o Heitor que o Heitor é mais novinho. Não mais novinho, mas mais jovem que eu. Tem uma vida para seguir pela frente. Cabe aqui dizer que porque ser jovem dá para vacilar e é justificável? Não. Paulo está escrevendo, não se esqueçam que Timóteo era o mais novo dos pastores. Quando Paulo os envia para as igrejas da Ásia, sabe quem que Paulo encontrou? Dinossauro. Não é dinossauro que você está pensando, não. É aqueles crentão velho. É aqueles homens, tudo dono de igreja. É aqueles caras que acham que manda. E Paulo está dizendo para ele o seguinte: ninguém despreze você porque você é jovem.
Porque Deus usa o jovem também, sim ou não? Deus usa. Mas ele diz: seja um exemplo para os fiéis na palavra, no seu proceder, no amor, na fé e na pureza. Então não se aplica justificativa para o senhor Eduardo, pelo fato do Eduardo ser novo. Ele sabia que não era para estar naquele lugar. Já aquela pessoa qualificada como sem princípios, significa o mesmo que sem escrúpulos. Pessoas que por endinheirar-se, enricar, para ter vantagens, seja em qualquer que seja a esfera, ou qualquer que for a esfera, a qualquer custo, ela quebra princípios, ela quebra valores, ela quebra aquilo que ela deveria seguir. Princípios têm uma função importante, sobretudo para a vida em sociedade. Por exemplo, eu já ouvi aqui, eu quero lembrar quem é a pessoa, a irmã Zilma, que disse esses dias aqui, que quando ela está no trabalho, e as pessoas estão em alguns lugares que ela vai, ou outros aqui que vão, como eu já fui, chega em algumas situações, as pessoas falam assim: ei, vamos parar, porque lá vem fulano, lá vem Beltrano. Pois bem, o que a Bíblia diz? Que o nosso comportamento é para influenciar a sociedade. Amém ou não amém? Todos estão entendendo o que eu estou falando? Agora acontece o contrário. Eu sou o primeiro que puxo a piada de pornografia. Eu sou o primeiro que faço bullying. Eu sou aquele que já parto logo para o esquema de ridicularizar todo mundo. Aí o que está dizendo a palavra de Deus? Que eu deveria de ser o que Paulo disse a Timóteo. Ninguém despreze você por você ser jovem. Pelo contrário, o que Paulo está dizendo para Timóteo, você lembra? Ele diz o seguinte: olha, você seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, apesar de que todo mundo faz, eu não faço, você não faz. Princípios indicam o agir individual, demonstram determinados valores, estão ligados a um comportamento ético, justo e moralmente correto. Então é mais ou menos assim: chama fulano para mim que eu quero falar com ele. Porque as pessoas olham para você, devem olhar para você, olhar para mim e dizer o seguinte: tem os que vão falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas em todo lugar, por mais que a gente não percebeu isso, mas eu e alguns aqui já viveram essa experiência, que o chefe, o patrão, o dono, seja lá quem for, fala assim: quero falar com fulano, vem cá. Qual é a sua opinião sobre isso aqui? Eu sei que você não vai mentir, porque a pessoa olha para nós e vê em nós princípios e valores que estão ligados ao nosso comportamento. Diferente de alguns que ele fala assim: esse cara não, fulano não quero na minha equipe. Olha que coisa terrível. Por quê? Porque é de um comportamento que não é ético. O oposto de pessoas de credibilidade são aquelas pessoas que trazem em sua natureza o engano, a astúcia e a malícia. Agora eu faço uma pergunta para você que está me escutando aqui à nave da igreja essa noite. Se o oposto de credibilidade é engano, astúcia e malícia, quem age assim tem a mente transformada? Caráter transformado? Não tem. A revista BBC News Brasil, no dia 25 de abril de 2019, ela trouxe uma matéria muito interessante, que traz os traços da personalidade que caracterizam uma pessoa má. Veja bem, um grupo de psicólogos foi avaliar uma condição, e depois de um estudo, eles chegaram à seguinte conclusão e trouxeram a seguinte informação: que na psicologia existe um conceito chamado de tríade obscura. O que é isso? São os traços de personalidade que caracterizam o que se costuma chamar de pessoa ruim. São eles: o narcisista. O que é isso? Pessoas narcisistas tendem a se concentrar em si mesmas. Fantasiam com poder ilimitado e precisam da admiração constante dos outros.
pessoas que são consideradas pessoas más, chamadas de más, uma das condições da tríade obscura, primeiro, é a pessoa que é narcisista, aquela que só se concentra nos seus interesses. Se precisar matar, mata. Se precisar enganar, engana. Se precisar falsificar, falsifica. Se precisar mentir, mente, porque o seu interesse é o que conta. Segundo, da tríade obscura, a psicopatia, que é a falta de empatia com os demais. É a característica própria de pessoas manipuladoras. São pessoas que não expressam confiabilidade, não se importam com os sentimentos ou interesse de outras pessoas. Veja bem, primeiro critério, narcisismo. Segundo, pessoas com comportamento psicopata. Terceiro, o Maquiavel, ou o maquiavelismo. São os traços que demonstram essa pessoa, primeiro, ser cínica. Cadê o negócio que eu deixei aqui? Você vai perguntar para mim? Quer um exemplo? Alguém me dê um exemplo bíblico. Para ganhar tempo eu mesmo vou falar. Primeiro, lá no livro de Gênesis. Cadê o teu irmão? De quem eu estou falando? Caim. Qual foi a resposta dele para Deus? Por acaso sou eu pajem do meu irmão? Resposta cínica. Resposta que a gente sabe o que ele quis dizer, porque age com cinismo. Por que você está desconfiado de mim? Só tem eu aqui na empresa agora? Ele age com cinismo, porque para ele está acostumado, faz parte da personalidade. Adotam estratégias cujo único propósito é beneficiar os seus próprios interesses. Esta é uma pessoa maquiavélica que caracteriza uma pessoa má que não tem credibilidade. Então, se ela vai ser chamada a atenção, se ele vai ser chamado a atenção, ele parte logo para o cinismo. Parte logo, vou desacreditar. O que acontece num processo judicial, em alguns casos? O que a defesa procura fazer em alguns casos? Eu vou desqualificar a testemunha. Eu vou desqualificar a vítima. Por quê? Eu vou dizer que a vítima, por exemplo, ela marcou. Ela deixou o carro aberto, deixou o celular no painel. Queria o quê? Aliás, nós ouvimos um relato do ex-presidente da República desse país, que numa determinada frase, quando o presidente, ele disse assim: coitado do ladrão, ele tem que roubar mesmo. Roubar um celularzinho não pega nada. Isso nós ouvimos do presidente de uma nação. Se a autoridade máxima falar isso, nós então lascamos de Goiás. Os três traços estão presentes nas pessoas emocionalmente frias. Estudos mostram que pessoas com altas pontuações nessa tríade obscura também possuem níveis de baixas características de simpatia, de honestidade e de humildade. Mas ainda dentro desse estudo, quando foi se avaliar umas questões sobre credibilidade, eles definiram que algumas dessas pessoas são sádicas. Sadismo tem como tendência se envolver em comportamentos cruéis, degradantes, agressivos, em busca de prazer ou dominação. Ser sádico é gostar de causar sofrimento aos outros. Pastor, como é que isso se aplica a uma mente regenerada? Eu também queria saber. Por que muitas das vezes prega, ensina, orienta, fala, o pai fala, a mãe fala, o pastor aconselha, prega, vem A, vem B, vem o profeta, e a pessoa ainda vai nessa. Uma equipe desses psicólogos do Canadá submeteu um questionário com 9 questões a 202 universitários, 54 homens e 148 mulheres. Não me pergunta por que 54 de homem e um número maior de mulheres, que eu também não entendo. Mas o fato é que deu 202 pessoas, entre 17 e 26 anos. Eles fizeram um questionário com 9 perguntas
e cada pessoa que respondesse tinha que dar uma nota de 1 a 5 sobre se concordava ou não com aquela afirmação para a vida dele. Primeira pergunta: eu aplico peça nas pessoas para que elas saibam que eu estou no controle da situação. Peça aqui é mentira, é dominação e etc. Uma nota de 1 a 5. Segunda pergunta do questionário: eu nunca me canso de pressionar as pessoas ao meu redor. Características que eles trataram para identificar pessoas sádicas. Terceiro: eu prejudicaria alguém se caso isso significasse que eu estaria no controle? E essas 202 pessoas tiveram que responder. Quando eu zombo de alguém, quarta pergunta, acho engraçado vê-la com raiva? Eu convivi na vida com pessoas assim, que fazia tudo para jogar um contra o outro. Você já viu briga entre parentes, briga entre colegas da empresa, e quem causou aquilo está morrendo de rir? Pessoa sádica. Quinta: ser mal com os outros pode ser divertido. Agora eu faço uma pergunta para reflexão nossa aqui. Eu estou dentro de uma igreja, tomo Santa Ceia, e eu gero um comportamento na vida do Aguinaldo que dá prazer em mim, me faz ficar feliz quando eu vejo mal na vida dele. Então eu lanço o Aguinaldo contra o Heitor, Heitor contra a menina e contra o rapazinho, e eu morro de rir. Ou o que é pior, eu sinto uma sensação de, me vinguei. Isso é pessoa de princípio cristão? Não. Pergunta que não quer calar: aonde você identificar isso dentro de uma pessoa que se intitula cristã? Esta mente não é regenerada. Ela pode ter cargo, ela pode tomar Santa Ceia, ela pode estar fazendo um monte de coisa, até mesmo pastor. Até pastor pode estar envolvido nisso aqui. Mas veja, se ele é mau com os outros, ele se diverte, esse cara precisa de tratamento. Primeiro, que ele não é uma pessoa de crédito. Sexto: dá prazer ridicularizar as pessoas na frente de seus amigos. Veja como é desagradável, e aqui tem uma questão de sadismo, quando um casal começa a bater boca na frente um do outro, desrespeita um ao outro, e começa a ridicularizar a esposa na frente do marido, o marido na frente da esposa, dos filhos, etc, etc. Sétimo: acho divertido ver as pessoas brigarem. Que coisa, né, irmãos? Que coisa. Oitavo: eu penso em ferir as pessoas que me irritam. Eu não gosto dele, ele não gosta de mim, então eu vou fazer tudo. Mentir, ludibriar, acusar, o que for necessário eu farei para ver os dois brigando. Eu pergunto para você esta noite: aonde tem o espírito cristão nesse negócio? Nono: eu não machucaria ninguém de propósito, mesmo que essa pessoa não goste de mim. Eu diria para você que esta, acho que seria a última ou a única questão que ficaria aí muito difícil de se responder, se comparada com as outras. Aliás, mais fácil de responder, melhor dizendo. Por quê? Porque as outras, meu irmão, quem colocou nota 1 ali, se o critério era de 1 a 5, 1 é o que dava para dar. Porque eles consideram que todo ser humano tem um pouco de maldade no coração. E se a gente olhar para a Bíblia, a questão do pecado da nossa vida, a gente vai ver coisas que crente não deveria fazer e faz. Maldade. Mas a mente regenerada, não. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que credibilidade é uma questão de atitude. Provérbios 22, verso 1. Vamos lá? Provérbios 22, verso 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas. Então não vale eu ter título, não vale eu transparecer algo do que o meu nome. Porque quantas pessoas que nós vemos, acabamos de assistir um negócio que aconteceu, uma votação lá em Brasília, que não passou. Por quê? Porque não pode, se for auditado é problema. Então as pessoas estão pouco preocupadas com o seu nome. E a Bíblia diz que é muito mais digno o bom nome do que muitas riquezas. Eu pergunto a você, este é o comportamento do homem sem Deus? Não é.
porque o que vale é o quanto ele vai ganhar, o lucro que ele vai ter, que vantagem que ele vai ter. O comportamento íntegro é o que se espera de quem almeja uma vida cristã autêntica. Quando se fala de princípios, quando alguém diz assim: Jacira veio aqui e comprou e disse que no dia X ela vai trazer o dinheiro. O que a gente espera do comportamento da Jacira? Que no dia tal ela vai estar pagando. No mínimo, se ela não tiver condições, ela vai procurar o seu credor e vai dizer: aconteceu algo, eu quero fazer isso desta maneira, assim, assim, assado. É isso que traz credibilidade na pseudo-integridade que alguns dizem que tem. Provérbios 13:18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Eu vou ter que parar quase que por aqui. Bom, o que o texto está dizendo de Provérbios que acabamos de ler, 13:18? Primeiro, credibilidade é a nossa reputação. Repete comigo: credibilidade é a minha reputação. Segundo, que reputação é tudo. Terceiro lugar, abra sua Bíblia aí, Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém ou não amém? Repetindo: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que o autor Salomão está dizendo? Que o caminho do crente deve ser caminho de luz. Repete comigo: o caminho do crente deve ser caminho de luz. Agora, pensa você, se o meu caminho é caminho de escuridão, tem alguma coisa errada comigo? Sim ou não? Pode falar, irmão. Segundo, cada vez mais, já que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, cada vez mais eu preciso ser mais brilhante. Sabe o que isso aqui quer dizer? Eu não sou perfeito. Você não é. Mas isso não serve de justificativa para mim me manter em cima dos meus erros, da minha falta de caráter, ou um caráter negativo, ou de falta de credibilidade. Eu posso cair, eu posso errar, mas eu preciso o quê? Opa, eu vou mudar essa história. Então antes, quem me viu antes, uma situação que ninguém podia esquecer uma carteira, ou no mercado esquecia a sacola, eu trabalhava lá, ia lá e colocava no bolso, isso acabou. Quer dizer o texto que, como referência, o sol que surge pálido na madrugada atinge o seu esplendor ao meio-dia. Sabe o que significa isso, irmãos? Que a gente todo dia precisa ser transformado. Amém ou não amém? Está ouvindo um estudo desse aqui? Se está com alguma coisa na vida desse jeito, se eu estou, o que eu tenho que fazer? Eu preciso simplesmente me corrigir. Todo dia. Assim como o sol. Todo mundo aqui já viu o nascer do sol. Quem já viajou de madrugada aqui? Madrugada, saiu de casa 3, 4 horas da manhã. Quando a gente está saradão da Silva, é legal pra caramba. É o horário que eu gosto. Não é? Você vai tranquilo, escutando aquela musiquinha ali e tal, pá, sossegadão, o dia vai clareando, você vai vendo o dia e tal. A nossa vida precisa ser assim. Vai clareando, 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 clareando. Perto do meio-dia, o sol atingiu aonde? O máximo. Claridade. Vira o aguinaldo de baixo para cima. É isso aí. Vira o aguinaldo de baixo para cima, para baixo, de lado. É isso aí. Como é que o aguinaldo é? É isso aí. Como é que o Heitor é? É isso aí. Jesus viveu uma vida exemplar. E eu vou parar aqui. É inútil ensinar uma coisa e fazer outra. As ações negam completamente o ensinamento. Eu não posso dizer para os meus filhos: não faça isto, se eles me veem fazendo. O pastor não pode. A mãe que vai dar um conselho para a moça que vai casar. O pai que vai dar um conselho para o filho que vai casar. Você me ensina falando,
mas você faz outra coisa. Semana que vem, nós vamos falar quando a credibilidade acaba. Hoje, nós vimos que os princípios têm tudo a ver com credibilidade. As ações de Jesus, do que se destacava com o Sinédrio? Quem sabe? E a gente fecha. As ações de Jesus, por que o Sinédrio não gostava de Jesus? Tem outras razões. Uma delas, o que Jesus fala, ele vive. Amém ou não amém? Então eu falo, mas eu não vivo. Eu prego, mas eu não faço. Quem aqui vai lembrar, porque eu falei esses dias, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Com Jesus era assim, dai a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Como é que Jesus fez quando teve que pagar o imposto? Que Pedro chegou para ele e falou, a gente tem que pagar. Ele falou, vai lá, pesca, pega lá, abre a boca do peixe, está assim, assim, assado e paga o que tem que pagar. E o Sinédrio? Não. Judas não estava junto com Jesus? Estava. Não era tesoureiro? Era. E o que Judas fazia? Coração diferente. Presta atenção, irmão. Credibilidade tem a ver com princípios. Se nós temos os princípios que nos norteiam, está tudo certo. Alguém já disse uma frase que disse assim, fulano prefere tais e tais lugares, porque lá ele é um no meio da multidão. Ora, o Deus que vê, me enxerga no meio de 20 mil pessoas, é o mesmo Deus que me enxerga no meio de 100 pessoas. Eu preciso entender que credibilidade tem a ver com princípio. Agora, se eu tenho problema com princípios, aí eu não tenho crédito. Amém, queridos? Fiquemos em